13h08, horário de Brasília. Agora nós vamos ao Canadá, onde está o cientista político Dr. Flávio Henrique, com quem a gente conversa a partir de agora, aqui no Jornal Centro-Sul. Dr. Flávio Henrique, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Tudo bom? Bom, doutor Flávio, nós sabemos que atualmente com essa história da pandemia tem havido aí uma espécie de contraposição entre Ocidente e entre Oriente. Como é que o senhor avalia este momento entre Ocidente e Oriente em face dessa pandemia do novo coronavírus? Então, Ivan, a situação aqui está bem complicada, está se complicando. O Canadá e os Estados Unidos estão começando cada vez dando mais vazão à ideia de que houve um vazamento do vírus na China, no laboratório de Wuhan. Cada dia surgem mais provas, mais evidências, que coloca mais tensão nas relações entre o Ocidente e o Oriente. Não sei se vocês estão sabendo, mas existe um laboratório em Wuhan, que foi criado em 2017, foi construído em 2017, e que teve, inclusive, suporte dos vários países europeus, inclusive franceses, que ajudaram a criar esse laboratório. E agora estão surgindo mais evidências de que esse laboratório estava lidando com vírus similares com o da Covid. E justamente isso está colocando muita mais pressão nas relações internacionais, porque a China é um país de grande poderio econômico, inclusive parceiro econômico do Canadá, que traz muito fluxo, tanto de riquezas quanto de comércio. Então, isso está tornando as situações mais complicadas ainda. Doutor Flávio Henrique, essa situação aí, com relação a essa história do laboratório, de que esse vírus, tem agora uma polêmica aí sobre essa história do vírus, isso pode trazer algum prejuízo para exportações e importações o senhor falou aí que o Canadá é um parceiro comercial da China, o Brasil também o é, o senhor é brasileiro. Qual é a projeção que o senhor faz nesse comércio bilateral, China-Canadá, China-Brasil? Pode haver aí algum comprometimento dessas relações, doutor Flávio? Com certeza, com certeza. A China, por si só, já é um gigantesco mercado consumidor, tem uma população de mais de 1,5 bilhão de pessoas, fora que é um fornecedor de matéria-prima para todos os países do mundo inteiro, não só Brasil e Canadá, e fora que também eles investem bastante em infraestrutura, tanto na África, quanto na América Latina, quanto no Canadá mesmo. Então, essa situação de quanto mais a gente coloca a China no canto, força ela a admitir o que está vendo, mais ela se põe as garras para fora, digamos assim. Então temos várias respostas diplomáticas, várias, digamos assim, indiretas, várias formas na qual a China tenta se desviar do foco da atenção, tenta culpar outras pessoas, outros países, e isso vai afetar muito no futuro relações com o Canadá e com o Brasil. O Brasil já está sofrendo bastante com a Covid, questão das mortes, infelizmente é uma tragédia. No Canadá também sofreu bastante aqui, mas assim, o Canadá está se recuperando bastante, principalmente por causa da aproximação novamente com os Estados Unidos. Então, na época do governo de Trump, houve o distanciamento de vários países dos Estados Unidos, incluindo o Canadá, e a aproximação com a China e com outros poderes europeus. Já com a volta do presidente Biden, a crise aumentando mais com a questão da pandemia, houve agora um distanciamento da China e a aproximação com os Estados Unidos novamente. O Biden está fazendo política mais conciliatória. Então ele está trazendo de volta os aliados. Doutor Flávio, no que diz respeito à questão da relação aí do Canadá, que agora tem um novo governo,
O senhor poderia, inclusive, fazer atualização aí em termos cronológicos, mas existe um alinhamento maior entre o atual governo canadense, que é novo, aí os senhores têm parlamentarismo, né? Aí tem um primeiro-ministro. A relação do governo canadense com os Estados Unidos, ela teve algum avanço, alguma melhora, ou tem ainda algum fator que complica a relação entre Canadá e Estados Unidos, que são vizinhos? Então, como eu mencionei, o fato de Trump não conseguir ser reeleito e o Biden, com a nova postura muito mais voltada para presença internacional, conseguiu ser eleito, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, também estava passando por uma série de dificuldades internas, muitas críticas internas, tanto da oposição quanto dos partidos, mas a maneira como ele lidou com essa pandemia, a maneira como ele conseguiu aliar tanto as esferas do governo, tanto o executivo quanto os diferentes poderes do país, do Canadá, a Suprema Corte, as instituições financeiras, o Banco Central, está sendo muito bem cimentando a posição dele aqui. Então, logo assim que teve a pandemia, teve uma eleição interna no partido, ele teve a chance de perder, ele acabou conseguindo ser reeleito justamente por causa dessa forma como ele tem lidado com a pandemia. Então está sendo o que se diz aqui é que provavelmente ele vai ganhar mais eleições no futuro, ele vai conseguir estabelecer como o pai dele foi, um grande político no Canadá aqui, apesar das críticas. Nos Estados Unidos e Canadá, a relação está sendo... Houve muita deterioração, muito distanciamento, mas agora estão se reconstruindo. O problema principal está sendo agora lidar com uma grande empresa chinesa chamada Huawei, que é a telefônica, que a chefe, a CFO da empresa, ela é chinesa e canadense, e ela foi presa no Canadá a mando dos Estados Unidos. Então o Canadá está sendo executando os ordens dos Estados Unidos para segurar essa empresária que foi acusada pelos Estados Unidos de corrupção. Mais uma vez, doutor Flávio Henrique, e como é que está, a propósito dessa questão, como é que está a situação da pandemia no Canadá? O senhor está em Toronto, né? Que aí, a partir de Toronto, a visão que o senhor tem aí do território canadense, as informações que chegam ao senhor em relação a essa questão da pandemia. Como é que o canadense está enfrentando esse problema do vírus? Então, eu posso falar por experiência pessoal, pelo que eu leio nos jornais aqui. A ideia que você tem é que, no geral, comparado o canadense com o brasileiro, os canadenses são um pouco mais disciplinados. Então, houve resistência contra o uso de máscaras? Houve resistência contra as medidas impostas de quarentena? Houve. Mas não foi tão grande isso quanto, por exemplo, no Brasil. Aqui, o Canadá, diferente do Brasil, ele não tem um sistema muito bom de produção de vacinas e de vacinação, campanhas, como no Brasil tem. No começo da pandemia, foi muito prejudicado o país, porque o Canadá não podia produzir as vacinas. Ele dependia da importação da Europa e Estados Unidos. E na época, com Trump, não havia essa capacidade de produção de vacinas. E a Europa estava basicamente produzindo vacinas para ela própria, não sem exportar. Então, no começo, foi muita dificuldades aqui de vacinação, a crise cresceu muito rápido, mas justamente, como eu falei, assim que Trump desceu do governo e Biden subiu, conseguiu o cargo, a produção de vacina começou em massa e o excesso de vacinação começou a ser exportado para o Canadá. E houve alguns tropeços, mas, no geral, a vacinação aqui está muito avançada. É incrível como 3 meses, 4 meses atrás, estávamos meio com muitos problemas de vacinação, questão de população, pouca população vacinada, e hoje, por exemplo, eu acabei de confirmar, mais de 75% da população já foi vacinada, com pelo menos uma dose, e 25% com as 2 doses. Então, em questão de 3 ou 4 meses, houve uma massiva mudança
de como a vacinação avançou no país. Bom, doutor Flávio Henrique, para concluir, gostaria de fazer uma pergunta mais amena para a gente concluir. O senhor está em Toronto, como é que está o início? Aí também temos aí o início do inverno e o clima. Como é que está aí para a gente concluir, doutor Flávio Henrique? Aqui, na verdade, é o início do verão, né? No Brasil é inverno, aqui vai ser o verão. Já passou o solstício de verão, que foi ontem, né? O dia mais longo do inverno. Agora, o sol está se pondo aqui de 10 da noite. Então o verão está começando agora, a temperatura está esquentando e está todo mundo feliz, porque as restrições estão sendo aos poucos levantadas, né? Então as pessoas estão podendo ficar na rua, estão podendo passear, estão podendo ir para shopping, estão podendo não usar máscara dentro dos estabelecimentos. Então está todo mundo nas ruas, tipo, como se fosse uma vida nova, sabe? Aproveitando agora, respirando livre agora, finalmente. Aproveitando o clima quente também aqui. Agradecemos a participação e as informações trazidas aqui ao Jornal Centro-Sul pelo cientista político Flávio Henrique, falando diretamente de Toronto, do Canadá, ao vivo. Desejar para o senhor uma boa tarde. Aí o senhor tem, parece que atualmente 1 hora a menos em relação aqui ao Brasil. Isso. Mas já é tarde, estamos no início da tarde. E boas atividades para o senhor, doutor Flávio. A gente espera reencontrá-lo brevemente aqui no Jornal Centro-Sul. Muito prazer, o prazer foi meu. Tenha uma boa tarde também.